Olá, tudo certo? Joinha? Claudemir aqui para a gente continuar a nossa devocional no Sermão do Monte. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 10. Chegamos até o versículo 10 e o Senhor Jesus, assentado ali no sopé do monte, próximo a Cafarnaum, na região da Galiléia, ele ensinou um padrão elevadíssimo, comportamental, ético e moral do reino de Deus. E no versículo 10 ele disse o seguinte: Bem-aventurados os que sofrem perseguição ou os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, ou porque deles é o reino de Deus. E claro que essa perseguição é por uma causa justa, e a causa é a causa de Cristo. A causa é simplesmente por sermos cristãos. Hoje, no mundo inteiro, pessoas apenas por serem cristãs são perseguidas pela causa de Cristo. Têm os seus direitos violados, elas são perseguidas simplesmente porque não podem manifestar publicamente a sua fé em Jesus. Quando você vai em sites ou juntas de missões e quando você conversa com alguns missionários, você vai perceber o testemunho deles, da forma como eles vivem, às vezes até clandestinamente, manifestam sua fé, não conseguem manifestar a sua fé publicamente porque serão saciados, porque serão cerceados, perdão, serão completamente ali perseguidos, alguns deles presos, mortos, alguns direitos que eles teriam como cidadão comum são retirados apenas por manifestarem publicamente a sua fé. E muitas vezes, por medo disso, eles acabam não manifestando essa fé publicamente, são perseguidos, são mortos. Nós conhecemos a história ao longo desses 2000 anos aí de cristianismo. Pessoas que foram presas perderam suas cabeças, literalmente, os próprios apóstolos, né? Os primeiros mártires, os pais da igreja no início, perseguidos foram. Então tem toda uma história de perseguição ao cristianismo. Por quê? Porque o mundo odeia Jesus. O próprio Jesus vai explicar por que o mundo nos odeia. Porque primeiramente o mundo odiou ao Senhor Jesus. Logo, qualquer pessoa que sirva a esse Senhor, que siga os seus ensinamentos, será perseguido também. Porque esse é o sistema mundano decaído pelo pecado diabólico que está aí. Então, bem-aventurados, ou seja, Jesus fala, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, pela causa de Cristo. A partir do momento que você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você já vai estar odiando ou sendo odiado pelas coisas do mundo. O mundo nos odeia porque eles rejeitaram primeiramente a Cristo. Então, se a causa é de fato Jesus, se você é perseguido por conta disso, a Bíblia diz que você é um bem-aventurado, né? Então, em países ao qual existem uma religião oficial que não seja o cristianismo, qualquer pessoa que venha ser cristã ou manifestar uma outra fé que não seja a da religião oficial daquela nação, automaticamente essa pessoa vai ser perseguida. E nós vemos que mesmo em países como o Brasil, por exemplo, que nós não temos uma religião oficial, que o Estado é laico, ainda assim, em roda dos escarnecedores, os cristãos são motivos de piada. Na internet, nas redes sociais, há uma grande quantidade de pessoas que vão lá apenas para detonar com as nossas vidas apenas por sermos cristãos. Há uma discrepância terrível dessa sociedade perdida que está por aí, apenas por sermos cristãos. Eles querem violar os nossos direitos, eles querem nos calar, eles querem então nos perseguirem de certa forma, ainda que de uma maneira velada, mas de outras formas é bem aberta as perseguições mesmo. Então, bem-aventurados são essas pessoas. E deixa apenas concluir aqui dizendo o seguinte, que o texto diz que bem-aventurado é aqueles que de fato são perseguidos por causa de Cristo. E aí muita gente pensa que o meu patrão está me perseguindo apenas por eu ser cristão.
Poxa, mas você chega todo dia atrasado. Não, isso não é uma perseguição. Ah, os meus vizinhos se incomodam quando eu coloco lá o volume máximo da música da Cassiane. Então eles batem no meu portão, então eu estou sendo perseguido. Não, isso aí é a falta de sabedoria. Ah, quando eu estou orando alto na minha residência, então quando eu coloco o som muito alto lá na igreja, os vizinhos batem na porta da igreja querendo que a gente baixe o som. Estamos sendo perseguidos. Não, isso aí não é perseguição. Isso não, o nome disso aí é falta de sabedoria, certo? E o texto está dizendo que bem-aventurado aqueles que realmente passam perseguição apenas por serem cristãos, que os seus direitos são violados, tentam calar a sua voz apenas por serem cristãos. Esses sim, que não têm liberdade para expressar publicamente a sua fé em Cristo, esses são bem-aventurados. Então, que sejamos então bem-aventurados pela causa de Cristo. E é óbvio, nós nunca vamos abrir mão dos nossos princípios, porque os nossos princípios que são baseados na palavra de Deus são inegociáveis. E se nós recebermos alguma represália por conta disso, formos perseguidos por conta disso, diz a Bíblia que ainda assim nós somos bem-aventurados. Que sejamos assim então, bem-aventurados pela causa de Cristo. E se somos bem-aventurados por conta disso, por que não nos alegrarmos na presença do Senhor? Quando nós desagradamos o mundo e o mundo nos persegue, isso é um bom sinal e nós estamos então agradando ao Senhor. Que sejamos assim então. Amém? Até uma próxima.